setembro do ano passado, já faz assim, 5 meses, as coisas estão muito aceleradas, né? Mas sou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo, gosto muito de vir aqui, às vezes cobro o bispo, quando que eu vou lá, né? Até para vê-lo também, é mais difícil dele lá, mas muito feliz de estar aqui. Eu quero falar algo rapidamente, estou lançando um novo livro, né? Esse mês sai esse novo livro, Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, tá? Eu já tinha esse aqui, né? Que é o Marxismo Selvagem, uma ameaça, aliás, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Então, se você quiser adquirir esses livros, às vezes para dar de presente para alguém, é só dando aqui uma pequena questão, né? As pessoas às vezes pensam que quando fala de marxismo, isso é coisa de filosofia, isso é coisa de política, isso é coisa de economia. Não, isso é coisa de visão de mundo. E muitas das coisas ruins que nós estamos vivendo hoje, e que os jovens estão engolindo na universidade, aprendendo, gente, não é coisa abominável, tem lá. Então assim, você quer conhecer um pouco? Esse aqui é o começo, e esse aqui é a continuação. Esse aqui já é um livro maior, mas ele vai mostrando passo a passo na Bíblia, comparando o que a Bíblia diz, o que Marx viu, né? Vamos pensar em um homem que escreveu assim: o comunismo começa com o ateísmo, ou seja, Deus não existe, e a partir daí. Então pense no resultado de tudo isso, e é o que hoje não vou nem dizer ensinado, é bombardeado na mente de jovens e não jovens nas universidades. Por isso muita coisa está aí, nós precisamos abrir o olho e aprender. Esse aqui já é do bispo, já vou entregar aqui para minha esposa, depois dá para ele, senão leva embora e ele fica sem o livro. Amém, glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. O bispo está falando sobre vida com Deus, e ele falou sobre a vida no altar. Não tem verso 8. E nós vamos falar sobre vida no altar, né? Vamos falar sobre vida no altar. Levítico 6:8. Você quer ficar em pé? Vamos ler em pé, a gente já ficou um tempinho sentado, né? Levítico, capítulo 6, verso 8, depois a gente ora. Diz assim, a minha NVI, talvez um pouco diferente da sua, mas assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto, a lei do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Fala um pouquinho com o Senhor, fecha seus olhos. Senhor, nós estamos em tua casa, obrigado por tudo aquilo que já recebemos, Senhor. Tanta adoração maravilhosa, tanto da tua presença, Senhor. Recebemos teu corpo e teu sangue, símbolos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, por toda essa tua bondade. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos pastores dessa igreja. Obrigado, Deus, pelos ministros de louvor desta igreja. Obrigado pelos diáconos desta igreja. Obrigado, ó Pai, por todos os ofertantes, por todos aqueles que te servem neste lugar. Obrigado, Deus. Que o Senhor venha tocar na nossa vida de uma maneira especial. Que o Senhor venha encher a nossa vida daquilo que é teu. Que a tua palavra fale sobre nós,
Senhor, de uma maneira poderosa e eficaz, Senhor. Ó Deus vivo, nós viemos aqui para ser mudados, Senhor. Nós viemos aqui para ser cheios de Ti, ó Pai. Nós viemos aqui para receber a Ti, Senhor. Nós viemos aqui para Te encontrar, Senhor. Ó Deus, nós viemos aqui para mudar. Nós viemos aqui para ser transformados, ó Deus. Faz esta obra na nossa vida. Nós viemos aqui para receber daquilo que é Teu, ó Pai. Ó Deus, que nada impeça, que nenhuma barreira impeça, Senhor, que nada no nosso coração, que nada fora de nós seja barreira, mas que o Teu propósito e o Teu plano para essa noite aqui se cumpra plenamente na nossa vida. Se algo precisa ser arrancado, que seja arrancado, ó Pai. Se algo precisa ser, Senhor, acrescentado, que seja acrescentado na nossa vida, mas que nós possamos nessa noite aqui, Deus, entrar na Tua presença com glória, experimentar a Tua presença com glória, Pai. Ó Deus, está escrito que a Tua palavra é viva, e que ela é eficaz, e que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que ela seja assim sobre a nossa vida nesta noite, ó Pai. É a Tua palavra, Senhor, nos corta, Pai. Ó Deus, nos poda nesta noite, na Tua misericórdia, bondade e amor. Que assim seja, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos romper, nós queremos avançar, ó Pai. Nós não queremos continuar sendo os mesmos diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos ser o que Tu queres que sejamos, Senhor. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Sacode a nossa vida, acorda a nossa vida, Pai. Nos tira desse sono, ó Pai. Nos tira dessa acomodação, Senhor, e nos põe na Tua presença para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor bem forte aí, glória a Deus. Senta aplaudindo ao Senhor. Pode se assentar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho 7 perguntas aqui para fazer, meditando nesse texto aqui. Na verdade, eu estou mais entusiasmado para a última pergunta, né? Mas são 7 perguntas para a gente pensar um pouquinho nesse texto e aquilo que ele significa para nós. Nós estamos vendo um livro, um texto que aparentemente não tem muito a ver conosco, porque foi algo escrito numa situação de 3.500 anos atrás, lá no deserto do Sinai, quando Deus começa a dar a lei e falar para o povo aquilo que Ele queria. Quando a gente lê o Levítico de uma maneira geral, ou textos como esse, a gente tem a tendência de achar ele muito irrelevante, de achar ele muito confuso, de achar muito difícil de entender algumas coisas. Mas se você for olhar bem, quando você vai ler o Novo Testamento, ele vai falar algumas coisas que sem isso que está escrito aqui, a gente não entenderia. Por exemplo, lá em Hebreus 13:10, está escrito que nós temos um altar, dos quais não são dignos de participar aqueles que servem no tabernáculo. Então o autor estava dizendo que o nosso altar era uma coisa diferente do altar deles, né, do altar deles. Mas a gente não saberia o que é um altar se nós não estivéssemos olhando aqui para esse texto aqui. Romanos 15:4 diz que tudo que de antemão foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e perseverança das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo, vamos lembrar que Deus queria comunicar alguma coisa, que Deus não fala nada em vão, que Deus não deixa nada em vão. Cada vez que a gente se aproximar da palavra, a gente tem que se aproximar com esse coração, o coração de que quando Deus, ele mandou algo, Ele deu uma ordem, Ele expressou algo, com certeza é o Deus Todo-Poderoso falando, né? Então que o Deus Todo-Poderoso fale de uma maneira maravilhosa e especial para nós nesse texto aqui, que é a lei, que era a lei do holocausto. Para quem não sabe, a palavra holocausto significa todo queimado. Tinha vários tipos de sacrifício, mas o holocausto, ele era um sacrifício que ele era queimado todinho naquele altar específico para aquilo que chamava altar do holocausto. Outra coisa que você precisa saber, isso aqui era feito num local que tem muitas mensagens para nós, que era o tabernáculo. Era a primeira coisa que tinha no tabernáculo quando você entrava, ainda no pátio exterior, era esse altar que era feito de bronze, onde esse holocausto era queimado. Então era ali que a pessoa trazia o sacrifício, colocava a mão sobre o sacrifício, o sacerdote ela colocava sobre o altar e sacrificava e queimava aquele ali.
E a ordem aqui é que naquele altar, dia e noite, tinha que ter um sacrifício queimando. Qualquer hora do dia ou da noite era necessário ter um sacrifício queimando ali naquele altar. Só para a gente entender um pouquinho desse momento aqui. E como eu disse, Deus não fala nada à toa, Ele tinha um propósito para nós. Então vamos para a primeira pergunta que eu queria fazer para você. A primeira pergunta é: o que é um altar? O que é um altar? Um altar, o nome dele já fala, era um lugar mais alto. Né? Era um lugar de destaque. Né? É um lugar de destaque. Então você vai ver essa palavra aparecendo muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra altar. Sempre ligado a sacrifícios, sempre ligado ali ao serviço a Deus. A gente tem ali aquela famosa história de Elias, que ele vai consertar o altar que está quebrado, né? Ou seja, o altar de Deus estava ali abandonado, né? E aí a gente precisa entender quando a gente vai lendo, porque desde Gênesis essa palavra altar vai aparecendo. E a gente precisa entender que o altar era o lugar de encontro com Deus. Quero que você guarde isso. O altar é o lugar de encontro com Deus. O seu altar é o seu lugar de encontro com Deus. O lugar onde você vai encontrá-lo. O lugar onde você vai se render a Ele. O lugar onde você vai prestar glórias a Ele. O lugar onde você vai ouvir a voz de Deus. Quando Abraão ele chega na terra de Canaã, a terra de Canaã era uma terra idólatra. O povo que estava lá adorava vários deuses de maneiras muito abomináveis. Mas quando você lê na Bíblia, você vai ver que Abraão, aonde ele ia, ele construiu um altar. Todos os lugares onde ele morou, ele fez um altar ao Senhor. E ali naquele altar ao Senhor, ele sacrificava ao Senhor. E ali naquele lugar, ele falava com o Senhor. E era ali naquele lugar que ele ouvia a voz do Senhor. E se você ler a história de Abraão, muitas foram as vezes que ele foi até o altar. Muitas foram as vezes que ele ouviu a voz do Senhor ali no altar. As experiências que ele teve ali no altar. A experiência dele com Deus, o encontro dele com Deus foi em altares. E aí nós temos que pensar, nós não temos um altar físico, mas todos nós precisamos de um lugar onde nós vamos encontrar com o Senhor. Você precisa de um lugar onde você vai encontrar com o Senhor. Um lugar onde você vai falar com Ele. Um lugar onde você vai derramar o seu coração perante o Senhor. Um lugar onde você vai chorar. Um lugar onde você vai se arrepender. O lugar onde você vai pedir perdão. O lugar onde você vai invocar o nome do Senhor e o Senhor vai te responder. Nós precisamos. Vou falar assim, de todas as coisas da nossa vida. Se tem algo que nós temos que ter, é esse lugar. O lugar onde nós vamos encontrar com o Senhor. E esse lugar não pode ficar vazio nunca. Esse lugar não pode ficar parado nunca. Esse lugar não pode parar de existir. Porque se nós somos o Senhor, nós temos que ter um altar onde nós vamos encontrá-lo, servi-lo e adorá-lo. Nós vamos. Então, nós vamos ver aqui na caminhada o quanto isso é importante, o quanto isso é essencial. E vou falar mais. A gente chama isso aqui de altar, né? Às vezes a gente pode pregar neste lugar, orar neste lugar, adorar ao Senhor neste lugar, porque a gente tem compromissos e nós temos tarefas na casa do Senhor. Mas mais importante do que esse altar aqui, onde algumas vezes a gente canta, a gente prega, a gente ora, a gente fala com Deus, o altar mais importante é aquele que você tem na sua vida, onde você encontra só você e o Senhor. Esse é mais importante. Eu vou falar, é mais importante do que esse aqui. Seu compromisso com esse outro altar é mais importante do que com esse aqui. Porque o Senhor está te esperando. O Senhor tem às vezes tanta coisa para fazer na nossa vida, para falar na nossa vida, para agir na nossa vida, mas o nosso altar está abandonado e está vazio. E é lá que nós vamos ver Deus agir na nossa vida. O Deus de Abraão é o nosso Deus, amém? O Deus de Abraão é o nosso Deus. E ele ia lá. Foi assim que ele andou com o Senhor, foi assim que ele aprendeu do Senhor, foi assim que ele recebeu do Senhor, foi assim que ele viveu a sua aliança com o Senhor, foi naqueles altares onde ele ia construir, onde ele estivesse.
Esse altar pode ser lá no seu quarto, pode ser lá na sua sala, pode ser lá num cantinho, pode ser em algum lugar do seu serviço, pode ser em algum lugar. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Eu acho que em outras épocas eu teria vergonha de falar o que eu vou falar assim, mas hoje a gente já vai. Eu me converti com 15 anos de idade. E era eu e minha mãe e 3 irmãos, a gente morava numa kitnet. Né? É um quarto, cozinha e um banheiro. E imagine, meus irmãos não eram crentes, né? Meus irmãos não eram crentes. Você sabe onde era meu altar? Eu ia ler a palavra, mas você quer saber mais? Fui trabalhar numa empresa e eu tinha necessidade de orar, de falar com Deus, ler a palavra dele. Sabe onde eu ia? Você está pensando mesmo? Eu ia no banheiro da empresa. Às vezes eu reclamava que pode ser uma cadeira, pode ser uma cama, pode ser um tapete, pode ser a coisa mais simples do mundo que seja, mas é o lugar onde você vai encontrar com o Senhor, amém? Que se o teu altar tem estado vazio, que nesta noite essa situação seja transformada pelo poder de Deus, amém? Esse altar da sua vida não pode ficar vazio, amém? Não pode. Não pode ficar vazio, não. Isso vai fazer, deixa eu te dizer, aquilo que, como esse altar vai funcionar na sua vida, vai determinar tudo da sua caminhada com Deus. A sua frequência nesse altar, a sua sinceridade nesse altar, a sua busca desse altar, vai determinar muita coisa na sua vida. Deus está chamando você para viver no altar dele, amém? Glória a Deus. Deus está chamando você para viver no altar dele, para viver nesse lugar de encontro, para viver nesse lugar de entrega, para viver nesse lugar onde você pede perdão, onde você se arrepende, onde você aprende de Deus. Vou falar isso aqui, não é quando estar nesse, preste atenção nisso aqui. Visitar esse altar particular, estar nesse altar particular, viver nesse altar particular, é mais importante do que eu aqui com o microfone na mão pregando, é mais importante do que alguém cantando, é mais importante do que escrever livro, mais importante, eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas a coisa mais importante que você tem que fazer nessa terra, é chegar até o altar de Deus, amém? Nada mais importante que isso. Porque se você é de Deus, a sua vida aqui na terra é determinada pelos céus, amém? É determinada pelo seu contato lá nos céus. Então eu quero começar, que é o altar, é o lugar onde cada um de nós, independente de cargo que você tenha, o nome que você tenha, porque isso não importa nada, você tem acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus, amém? Você tem. Foi isso que Jesus conquistou lá na cruz. Foi isso que ele conquistou. Foi por isso que o véu se rasgou. Porque ele queria eu e você no altar dele. Não existe esse privilégio. Todo aquele que é dele pode ter encontro com ele lá no altar. Amém? Então essa é a primeira pergunta. O que é o altar? É esse local de encontro com Deus. Esse local de contato com Deus. Deixa eu lhe dizer, Deus ainda não te deu tudo que ele quer te dar, não. Deus ainda não operou na minha e na sua vida tudo aquilo que Ele opera, que Ele tem para operar, não. Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Aleluia, glória a Deus. Vai para o altar para aprender, vai para o altar para receber, vai para o altar para entregar, amém? Vai. Que noite. Ele deu a receita de como construir, deu tudo certinho, as medidas, o material, o formato, Deus na exatidão ali, tudo que tinha que fazer. Quando eles colocaram tudo como Deus mandou, a Bíblia fala que Deus mandou fogo dos céus e acendeu aquele holocausto. Deus, aquele primeiro holocausto, né? Aquele primeiro que foi colocado lá, não foi Arão, não foi Moisés, foi ninguém que acendeu, aquele primeiro holocausto, Deus mandou fogo dos céus e acendeu o altar do holocausto, amém? Deus mandou fogo do céu. Então eu quero que você saiba de uma coisa, você só está aqui nesta noite, caminhando para a glória, caminhando para a eternidade com Deus, porque Ele acendeu o fogo dele na sua vida, glória a Deus, amém?
Você não ama a Deus porque você é bonzinho, não. Você ama a Deus porque Ele acendeu o fogo dele na sua vida. Você não teme a Deus porque você já nasceu com o temor de Deus. Você teme a Deus Altíssimo. Se você tem a capacidade de ser quebrantado pela palavra do Senhor, é porque Ele acendeu uma chama na sua vida. Amém? Nenhum de nós tem esse poder. Se você faz qualquer coisa para o Senhor, não pense você que você faz isso pela sua aptidão, capacidade, que você é legal. Não, está cheio de gente legal, gente, indo para o inferno agora. Está cheio de gente maravilhosa, gente, endemoniada por aí, é verdade, servindo a demônios. Está cheio de gente aí que tem uma boa índole, fazendo um monte de coisa absurda e terrível. Mas você está aqui, adorando ao Senhor, porque Ele acendeu a chama dele na sua vida. Amém? Acendeu. Ele acendeu lá no tabernáculo, no deserto. Ele acendeu lá quando Salomão fez o templo, né? Quando Salomão fez o templo também, não foi Salomão que incendiou o altar do holocausto, foi Deus, porque Deus queria dizer, sou eu quem acendo fogo na sua vida, foi eu quem deu o que você tem, foi eu quem fiz de você quem você é, amém? Foi eu. E vou dizer mais, foi Deus que derramou o fogo lá no dia do Pentecostes, foi ele, não foi? Eles vão orando, ele vai lá e, por mais que eles tenham aprendido tanto de Jesus, ouvido tanto de Jesus, Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, glória a Deus. Ele falou, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, é ali. E aí diz que eles estavam lá, reunidos no mesmo lugar, quando começaram a falar em língua conforme o Espírito concedeu que falassem, amém? Foi Deus que acendeu essa chama no seu coração, amém? Foi Deus que um dia mostrou para você o que era o amor dele de verdade, o que era a glória dele de verdade, a graça dele de verdade. Eu fui criado numa igreja católica, gente. Eu fui criado no catolicismo, e assim, minha mãe era praticante mesmo, ia na missa, eu cresci na missa, fiz primeira comunhão e tudo. Mas quando me converti ao Senhor, e quando eu comecei a ler a palavra, tudo era diferente, porque eu vi o que realmente era o amor real de Jesus. Eu ouvi a vida inteira que Jesus Cristo tinha morrido pelos meus pecados. Isso era normal, a gente até acostuma com isso. Mas naquele dia que eu li na Bíblia, ele chorando e suando gotas de sangue, naquele dia, o meu coração realmente viu o que era o amor dele por mim, e eu chorei, porque a chama de Deus havia sido acesa no meu coração. Aí você consegue ver as coisas de Deus, aí você consegue experimentar as coisas de Deus, aí você consegue provar as coisas de Deus. Você só provou o amor de Deus, muitos corações aí apagados, mas nosso coração tem um fogo que arde, porque o Senhor acendeu sua chama no nosso coração. E foi Ele, nós estamos aqui porque Ele acendeu essa chama, né? Eu quero que você pense nisso. Se nós pudéssemos pensar nos anjos e nos demônios que estão ao nosso redor, quando eles olham para nós, eles veem o fogo de Deus ardendo na nossa alma. Eles veem, pode ter certeza disso. Foi Ele que acendeu. Mas eu vou fazer a terceira pergunta. E a terceira pergunta começa talvez aqui o que é mais importante, onde eu quero chegar. De quem era a responsabilidade de manter o fogo aceso? Foi Deus que acendeu, não? Foi Deus que acendeu. Mas de quem era a responsabilidade de manter aquele fogo aceso? Quem era que tinha que ir toda manhã? É aqui onde entra, né? Aqui onde entra o zelo pelo altar. Aqui onde entra o meu chamado. A responsabilidade era do sacerdote. É ele que tinha que fazer isso, e era um mandamento. Às vezes eles ficaram anos em um lugar, às vezes ficaram meses em um lugar, mas isso não importava. O sacerdote tinha que ter o cuidado de manter aquele fogo aceso ali.
Se um dia passasse lá, e o fogo está apagado, de quem era a culpa? Sacerdote. Eu quero que você pense, Deus, aquilo era uma ordem divina, eu quero o meu fogo aceso no altar continuamente. Eu acho muito interessante essa tradução aqui, porque ele não ia se apagar por ele mesmo. Mas depois eu fui entender que não foi isso que Deus disse. Deus disse, vocês têm que manter esse fogo aceso. Você, sacerdote, tem uma responsabilidade. Você tem que manter esse fogo aceso. Se ele se apagar, alguma coisa você deixou de fazer. Ou alguma coisa você não fez que você deveria ter feito. Ou você fez alguma coisa errada. Mas se tudo funcionar como eu mandei, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus! Se você fizer aquilo que você tem que fazer, sacerdote, esse fogo ele não vai se apagar assim, não. Ele vai estar continuamente aceso. Então havia algo, há um chamado. Há um chamado, e como eu quero que você pense, não tem nada, vou falar isso aqui, vou repetir, você não tem nada na sua vida mais importante do que manter a chama desse altar acesa, glória a Deus, amém? A manter. Eu faço muito assim, às vezes uma comparação, como eu e minha esposa, a gente cuida da rede de casais, e casamento é isso, em algum momento a chama foi acesa. De repente, alguém chega lá e fala assim, mas apagou. Ué, mas você estava cuidando daquilo? Não. Não. Porque o fogo acende, o fogo se acendeu. Mas eu tenho que cuidar. Então o sacerdote, ele sabia, os sacerdotes daquela época, eles sabiam de uma coisa. Deus quer que esse fogo esteja aceso. E eu preciso fazer a minha parte, eu preciso agir de uma maneira que esse altar esteja sempre aceso. E aí eu vou para a quarta pergunta, que você já sabe a resposta, mas você sabe, quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote? Amém, você é o sacerdote. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, glória a Deus. 1 Pedro 2,5 diz lá, você é sacerdote real, para oferecer sempre a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Glória a Deus. Quem é o responsável pelo teu altar? Quem é responsável pelo seu altar? Levanta a mão aí. Você. Se ele estiver vazio, de quem é a culpa? Sua. Se ele estiver quebrado, de quem é a culpa? É nossa. Se Deus não está derramando seu fogo sobre aquele altar, de quem é a responsabilidade? É nossa. Você é o sacerdote de Deus, amém? Todas aquelas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho para nos ajudar nessa caminhada. Eles fazem muitas coisas por nós. Mas uma coisa ele não pode fazer por nós, ele não pode ir para o altar por nós. Ninguém pode substituir você no seu encontro com Deus. Ninguém pode substituir você no seu encontro com Deus. Ninguém pode substituir você na sua entrega a Deus. Ninguém pode substituir você no seu relacionamento com Deus. Que Deus nos dê cada vez mais pastores abençoados que vão trazer palavra de poder sobre a nossa vida. Que Deus nos dê pessoas que vão colocar a mão sobre nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus nos dê pessoas que vão ter palavras poderosas vindo de Deus para ungir a nossa vida. Mas nenhuma dessas pessoas vai poder substituir o meu relacionamento com Deus. Nenhuma delas vai poder ir no altar no meu lugar. Se eu não for, ele vai ficar vazio. Se eu não me entregar lá, ele vai ficar vazio. Se eu não cuidar, ele vai estragar. Não pense você que os distanciamentos de Deus, não pense você
que os esfriamentos. Não pense você que as quedas. Não pense você que um monte de coisa que não deveria acontecer. Essas coisas não deveriam acontecer porque nós somos do Senhor. Nós somos dele, não devia acontecer. Não pense que elas começaram a acontecer da noite para o dia, não. O altar ficou esquecido, o altar ficou vazio. Não pense que Israel se afastou de Deus da noite para o dia, não. Altares foram ficando vazios. Sacrifícios deixaram de ser feitos. O estrago aconteceu e ninguém consertou. Ninguém foi lá oferecer algo ao Senhor. E quando eles olharam, já estava longe demais do Senhor. Deus chama você hoje para o seu altar. Amém. Glória a Deus. Você está ouvindo esse chamado? Deus está chamando hoje você para o altar dele. Amém. Chamando. Diga, eu vou. Amém. Eu vou. Eu sou sacerdote. É bom ter esposas que oram. Ai, nós, se não fosse as esposas que oram, né? É bom ter pais que oram por nós. É bom. É bom, glória a Deus, é bênção. Mas nada disso vai substituir, nada disso pode substituir. Deus está esperando você. Amém. Deus está esperando você. Tem um altar com o teu nome, tem um altar com o teu horário, tem um altar com tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. E só você vai poder receber isso. Amém? Só você. O que Deus tem para te dar, só você vai poder receber quando você estiver lá. Amém. Aquilo que Deus tem para falar para você, só você vai poder ouvir quando você estiver lá. Só você. Não tem outra pessoa não para te substituir, não. Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dele. Glória a Deus. É isso. Que o Espírito Santo de Deus traga essa mudança na sua vida. Que o nosso altar comece, os nossos altares, tem muitos altares aqui, que os nossos altares permaneçam povoados, ocupados, ungidos. Esse altar não é para ministro de louvor, não. Esse altar é para lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que conhecem o Senhor. Glória a Deus, é isso. E eu não tenho que ir para o altar porque eu sou pregador, eu não tenho que ir para o altar porque eu sou profeta, eu tenho que ir para o altar porque eu sou missionário. Eu tenho que ir para o altar porque eu sou de Deus e Ele é meu. Glória a Deus, aleluia. Por isso, quem é o sacerdote aí? Quero que você pense nisso. Eu sei que, olha, a Bíblia fala de privilégios, e era um privilégio ser sacerdote. Mas privilégio tem responsabilidade. Sacerdote que não cumpre a sua função. Sacerdote que deixa o fogo do altar apagar. Sacerdote que não vai até o altar. Sacerdote que não entende que depende dele lá manter aquele altar aceso e as coisas acontecendo. Que Deus nos transforme em sacerdotes fiéis nesta noite para a glória dele, amém. Que o Senhor nos transforme em sacerdotes zelosos, glória a Deus. Quinta pergunta: quem é o sacrifício? O que vai ser colocado em cima desse altar? Depois que fiz alguns estudos, né, de Levítico, a gente lê com gosto algumas coisas. Aquele irmão que veio trazer o holocausto, ele colocava a mão em cima da cabeça daquele bichinho, né, do bichinho. E o bichinho ia ser queimado no lugar dele, porque ele não podia ser queimado, né? Ia queimar ele? Então tinha que ser o bichinho ser queimado. Mas pôr a mão sobre a cabeça daquele animal significava transferência. É como se eu tivesse indo para lá. E aí o sacerdote pegava aquele animal, sobre quem eu impus a mão, e queimava ele no altar. E queimava ele todo no altar. Mas a gente chega no Novo Testamento e tudo muda. E agora,
já não é mais uma outra pessoa que vai colocar ele sobre o altar, agora sou eu mesmo. E agora não é mais o animal que vai no meu lugar. Eu tenho que ir para o altar de Deus. Amém? Eu tenho que ser queimado lá. Eu tenho que ser consagrado nesse altar. É sobre mim que tem que cair o fogo de Deus. Amém? É sobre mim. Eu tenho que arder no altar dele lá agora. Paulo escreve lá capítulo 12 de Romanos, ele fala: irmãos, eu rogo-vos pelas compaixões de Deus, que vocês se apresentem a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Você é o sacerdote, mas você é o sacrifício. Nós temos que morrer, não é? Se nós não morremos, nós não vamos viver. Amém? Morrer ali sobre aquele altar, ser colocado sobre aquele altar, queimar sobre aquele altar, se oferecer como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. É isso que nós temos que fazer. E eu não estou falando do que você faz aqui na igreja, não. Eu estou falando daquilo que você faz, como nós cantamos aqui, no lugar secreto. Glória a Deus. Daquele encontro no lugar secreto, daquela entrega no lugar secreto, daquela consagração no lugar secreto. Você e Deus, só você e Ele. Você vai lá e você se coloca sobre o altar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E é lá que o Senhor vai derramar a sua bênção e a sua vida para sempre. Glória a Deus. É lá. É lá. É lá que você tem que queimar. É lá que nós... É só ler a Bíblia, gente. Não é? A gente tem que morrer todo dia. Se entregar todo dia. Não é? Lá. Então se entregue. Vá, leve-se a si mesmo para o altar. Sabe, a gente às vezes se preocupa tanto como o fulano está, cicrano está. Às vezes tem um jeito bom de se preocupar e tem um jeito ruim de se preocupar, né? Mas às vezes nós não olhamos para nós. E nós não olhamos para nós para ver o que ainda nos falta. A gente não consegue enxergar que tem muita coisa em nós que ainda precisa ser transformada pelo Senhor. Tem muita coisa em nós que ainda precisa ser mudada pelo Senhor, mas nós não conseguimos nem perceber isso. Mas quando você percebe isso, você cria coragem e você leva a si mesmo lá no altar para ser entregue a Deus para sempre. Glória a Deus. Lá. Há um fogo de Deus te esperando no altar dele. Vai lá. Vai lá. Você entendeu a caminhada até aqui? Você entendeu a caminhada aqui? Eu falei que eu estou mais... O que eu mais quero é a última pergunta, né? O que eu mais quero é a última pergunta. Então na quinta. O que é que você vai colocar sobre o altar? Você! E você tem que ir para lá. Tem muita dureza no seu coração. Tem muita incredulidade no seu coração. Tem muita barreira entre você e seu Deus. E lá no altar Ele vai remover tudo isso para a glória dEle. É lá que Ele vai fazer. É lá. Tem muita coisa que precisa ser arrancada. Tem muita coisa que precisa ser mesmo queimada. Precisa ser consumida. Precisa morrer naquele altar. Precisa ser entregue naquele altar. Tem muita coisa ainda. O melhor de nós aqui. Mas, se você, sacerdote, não vai até o altar. Se você, sacerdote, não se coloca a si mesmo sobre o altar, você está desobedecendo. E o que Deus tem para manifestar da sua glória não vai se manifestar. Porque é só nesse altar de Deus que as coisas se manifestam. Em nome de Jesus, Senhor, muda o nosso relacionamento contigo nesta noite. Muda. Você já sabe agora, né? Essa aqui você já sabe. E aí aqui diz uma coisa. Quinta pergunta, como é que eu faço isso?
como é que eu faço isso lá no altar? Chego lá, eu não sei muito o que faço no altar, como é que funciona? Algumas ideias aqui eu tiro aqui do texto. Uma das coisas que me chama a atenção é que ele tinha que remover a cinza antes de qualquer coisa. E aí a gente pensar que quando a gente se aproxima do Senhor, tem coisa que é do passado. E que tem que ser tirado fora. Né? Às vezes a gente fica preso demais no passado. Às vezes a gente fica preso demais no ontem. Né? Preso demais no que aconteceu lá atrás. Você não vai poder mudar o que aconteceu lá atrás. Mas daqui para frente anda com o Senhor. Amém? Anda com o Senhor. Sabe isso? Saber o que eu não fiz, eu não posso mais mudar o que eu não fiz, né? Mas eu posso começar a fazer. Sabe que esses últimos tempos você foi muito quebrantado, e a gente olha às vezes para trás e a gente fica, meu Deus, eu acho que eu poderia ter feito tanto mais para o Senhor. Isso vem em nosso coração e é até bom, mas eu não posso permitir que isso me pare. Deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém. Eu deveria ter visitado o altar mais vezes, mas eu não fiz até hoje, mas eu não tenho como mudar isso, mas hoje em nome de Jesus, isso pode ser transformado e mudado na minha vida, glória a Deus. Até mesmo coisas boas, sabe, às vezes coisas boas que ficaram lá para trás é cinza, o que foi ontem abençoado, eu quero a bênção de hoje do meu Deus, amém? E aqui a gente tem que pensar, e eu lembro muito dessa mensagem na minha juventude, a gente pensar que Deus fez coisas boas lá atrás em nós, a gente teve experiências boas com o Senhor, a gente teve coisas maravilhosas do Senhor, mas de repente a gente olha, hoje parou, e isso aí é cinza, o que Deus fez, Ele fez, agora Ele quer fazer coisas novas na nossa vida, Ele quer que você ande em novidade de vida, Ele quer que você experimente coisas novas, ouça coisas novas, Deus quer que você receba coisas novas dEle, amém? E aqui fala que ele tinha que colocar a lenha lá no altar, porque era a lenha que ia fazer o fogo queimar, era a lenha que ia fazer o fogo queimar. E aí eu penso algumas coisas, é o que vem no meu coração, tá? Que são os combustíveis da nossa vida, os combustíveis que fazem a nossa, você nem percebe que Ele está em você, mas Ele está em você, amém? Mas a Bíblia tem uma ordem, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, no qual há devassidão, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito. Ali é uma coisa assim, eu também não tenho poder para encher a mim mesmo do Espírito, ali é, deixai-vos encher pelo Espírito, nós precisamos de mais do Espírito na nossa vida, sempre mais. Assim, eu faço assim, que tem aquelas palavras assim, que de repente ela queima no nosso coração. Lucas 11:13, é uma palavra que hoje queima muito meu coração. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, Jesus diz, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem, amém? Quem quer mais do Espírito aí, levanta a mão, glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Mais do Espírito. Mas quantas vezes você orou e disse a Deus, Deus, eu quero mais do teu Espírito na minha vida? Quantas vezes você orou isso? Sabe, isso era uma coisa para se orar todos os dias. Essa era uma coisa para pedir sempre na nossa vida. Para que você não saia de Deus, eu quero mais do teu Espírito na minha vida. Glória a Deus. Deus tem que falar conosco por metáforas, porque é difícil, né? Quando a gente pensa nele enchendo assim, a gente pensa isso aqui, não pensa aqui? É um vaso e um líquido lá dentro, preencher os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha vontade, aquilo que eu falar, aquilo que eu fizer, não vai ser um resultado de quem eu sou, vai ser o resultado de quem o Espírito Santo é em mim, glória a Deus. Se eu tenho mais do Espírito, com certeza eu vou querer mais as coisas de Deus.
Se Ele está enchendo mais a minha vida, é óbvio que eu vou rejeitar o que é da carne, da natureza humana decaída, e eu vou me inclinar para aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. Quanto mais cheio eu for do Espírito, mais eu vou querer o que é de Deus, mais eu vou falar o que é de Deus, mais eu vou fazer o que é de Deus, mais eu vou viver o que é de Deus. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo encher mais a sua vida e queimar a sua vida. Eu faço muito essa comparação, talvez tenha feito aqui, né? Mas a gente vai lá no posto de gasolina, o que a gente fala para o frentista? Enche. Quando tem dinheiro, né? O bispo falou que não, né? Mas eu sei que o meu carro vai parar se eu não puser combustível. Eu sei que o meu fogo vai apagar se o Espírito Santo não for derramado mais na minha vida. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser mais cheio do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito, quero mais do Teu Espírito. O Espírito Santo é o combustível que vai fazer sua vida queimar. Glória a Deus. Mas o segundo combustível que eu quero compartilhar com vocês é a palavra. É a palavra. Eu cobro muito, seja pregando, seja ensinando, seja no canal, na live, eu cobro isso. Porque eu vejo às vezes uma anorexia espiritual. Sabe o que é anorético? Anorético é aquela moça que não come porque se acha que já está, né, gorda. Aí ela não come, ela não tem apetite. E aí ela morre. E muita gente está morrendo porque não se alimenta da palavra. A palavra vai ser fogo no seu interior, amém? Vai. Você precisa da palavra. Às vezes a gente fala as coisas, o que eu estou falando é literal. Você precisa da palavra de Deus na sua vida todos os dias, amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Você precisa. E se você não quiser, ninguém vai poder obrigar você, forçar você. Mas o seu ser espiritual vai sentir a carência, vai sofrer com a carência. Você precisa. E o aluno pergunta assim: pastor, qual que é a melhor Bíblia para eu comprar? A melhor Bíblia eu falo para ele: é a que você lê. É a melhor. Porque a que você não lê não tem efeito nenhum sobre a sua vida. Vidas estão. E eu falar, é preciso criar o hábito. É preciso ser transformado para começar a ter isso todos os dias. Esse altar tem que ter palavra todos os dias. Esse altar tem que ter Espírito todos os dias. Esse altar tem que ter clamor todos os dias. Falar com Deus. Gente, nada vai substituir sua oração, não. Eu sou uma pessoa, eu falo assim, não é nem que eu gosto de ler, gente, sou viciado. É um negócio meio forte mesmo, né? Eu, para ler, é um negócio meio. Eu brinco assim com o pessoal: se você me vê andando por aí sem um livro, pode prender que me clonaram, não sou eu não. Não é que eu estou sempre lendo na mão, né? Mas uma coisa eu aprendi: nenhum livro pode substituir o lugar do meu encontro com Deus, amém? Nenhum livro. Nada, nenhum cântico. Eu ouvi música o dia inteiro. Você tem que ir para o altar de Deus e adorar Ele. Um dia eu encontrei um senhor que ele era contra. Você não fica mangando de mim não. O bispo sabe o que é isso, né? Disco de vinil, né? Na época do disco, não sabe não? Sua avó não falava, não contava? A verdade. E ele falava uma coisa, e aquilo realmente me fez pensar. Ele falou assim: a pessoa põe um disco lá para tocar e vai fazer as coisas. Ele nem presta atenção no telar, ele não está adorando, está fazendo barulho. Não estou dizendo para você para não escutar, é gostoso sim, põe no seu ambiente, não tem problema. Mas isso não pode substituir a tua adoração, amém?
Isso não é para substituir a tua adoração. É só quando você vai lá, no altar, e clama por Deus por mais o seu espírito, e busca a palavra do Senhor. É só quando você vai lá, ora e adora o Senhor, que a chama vem sobre a sua vida, e você é incendiado pelo Senhor, amém? Que aquela chama é alimentada. E aí eu vou para a última pergunta aqui. O bispo falou que eu não... Ele falou, aqui está escrito aqui, toda manhã. Aí aqui eu vou dizer para vocês o segredo. E isso pode acontecer, aliás, pode acontecer hoje. Pode ser que hoje o Senhor vai derramar algo extraordinário sobre a sua vida. Amém. E isso acontece. Às vezes, quando você menos espera, a unção especial do Senhor desce sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você foi lá naquele dia que tinha aquela pessoa tão já pregando, mas não aconteceu nada. E naquele dia que você nem esperava, o Senhor derramou uma porção maravilhosa e dobrada do Espírito sobre você. Glória a Deus! E nós temos que crer que isso acontece, nós temos que desejar isso acontecer. Tem Pentecoste que vem sobre a nossa vida e nos marcam para sempre. Glória a Deus! Mas esse não é o segredo. Porque isso aí não é algo que Deus está lá preparado para a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas vou dizer qual é o segredo. O segredo é em você ir para o altar de Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É não ter um único dia da sua vida em que esse altar que você tem com Deus, que esse lugar de encontro com Deus está vazio. Nem um dia você permitir que isso aconteça. Esse é o seu segredo. Eu me preocupo porque a gente assim, domingo tem que o bispo cobra, domingo tem que ir para o culto, né? E tem razão. E tem razão. Mas se o seu dia de encontrar com Deus, se o seu dia de ir para o altar é domingo, sua vida espiritual não está boa. Eu moro num lugar chamado Vale da Bênção. Para quem não sabe, o Vale da Bênção tem um propósito: orar 24 horas por dia até a volta do Senhor. Todo mundo que mora lá todo mundo que mora, trabalha ou estuda lá, tem o VPO, Vigília Permanente de Oração. É 1h30, às vezes uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que a gente tem que estar lá no centro de oração. Tem um lugar só dedicado a isso e a gente está lá em oração. E o pastor Janté, ele fala uma coisa muito forte, ele é um homem muita oração, e ele fala o seguinte: se a sua vida é só o VPO, se a sua vida com Deus é só o VPO, é só esse horário que você tem marcado, é só nesse dia que você vem para o altar, você está perdido, ele fala. E aí, que nessa noite, barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Barreira, a situação fica difícil, na hora que você tem um problema, que a partir de hoje esse altar seja visitado todos os dias da sua vida. Isso aí tem que mudar muito do seu hábito. Tem cacareco na sua vida que tem que ser jogado fora, senão você não consegue chegar nesse altar. Tem coisa inútil na nossa vida, entre nós e esse altar, que a gente não consegue ir lá todos esses dias. E vou falar aqui um grande problema que nós temos. Quando a dor vem, quando a angústia vem, quando nós nos sentimos desesperados, nós corremos para esse altar. Nós vamos para lá. E eu vou falar, e Deus ouve, porque Deus é maravilhoso, glorioso, misericordioso. Mas não é para isso que existe esse altar. Ele não é uma saída de emergência. Ele não é um escape. Ele é o lugar onde nós mostramos o nosso amor ao nosso Pai. É o lugar onde nós nos lançamos e nós dizemos: Senhor, eu te amo. Não interessa quantas horas você vai ficar, quanto tempo você vai ficar nesse altar. Eu lembro quando eu me converti, eu li um folheto chamado 7 Minutos com Deus. E eu vinha daquelas igrejas pentecostais que a gente orava era a noite inteira. 7 minutos com Deus é coisa de crente desviado. Achava aquilo terrível. Mas aí você vai aprendendo
que se todo dia você tem encontro com o Senhor, se todo dia você vai para o altar, se todo dia você está lá, você vai ver tudo que Deus tem para você se concretizar na sua vida. Pode ser 7, pode ser 70, pode ser 7 horas, não interessa quanto é, mas se você está lá todos os dias, a obra de Deus vai ser feita na sua vida. Quero que Deus quer que eu fale para você nessa noite, que Ele não quer você no altar de vez em quando, Ele não quer que você vá lá às vezes, Ele quer você todos os dias lá. E não pense você que para isso acontecer é fácil, não. Estou falando aqui, eu vou marcar. Eu gosto daquela passagem assim que o Abraão faz o sacrifício lá para Deus, daqui a pouco está cheio de ave de rapina lá. Ele tem que espantar as aves de rapina, senão leva embora o sacrifício dele. Está cheio de ave de rapina. Cheio de coisas às vezes, eu não estou bem hoje. Se você não está bem hoje, Deus é a tua cura, amém. Você precisa de Deus quando está bem, quando não está bem. Você precisa de Deus quando a porta está aberta e quando está fechada. Você precisa estar no altar quando você ouve e quando você não ouve a voz de Deus. Eu vou dizer, tem dia que você vai para esse altar e parece que não aconteceu nada. Deixa eu dizer, se você foi para o altar mesmo, aconteceu Deus na sua vida. Sobre o altar, cada manhã. Pode ser à tarde? Pode ser à noite? Pode. Por que ele fala amanhã? Porque Deus em primeiro lugar, era a primeira coisa que ele tinha que pensar quando ele acordava, ele ia para a palavra, ele ia para falar com Deus, não importa quanto tempo você vai conseguir fazer isso, mas você está lá no altar de Deus. Se nós estamos vivendo com aquilo que nós recebemos quando a gente vem no culto, no domingo à noite, nós estamos desnutridos, nós estamos apagados, nós estamos fracos. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de todos os dias da nossa vida. Ele é. Quando que eu vou acender o altar? Todos os dias da minha vida. Isso que eu estou lançando para você é um desafio. Isso que eu estou lançando para você é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tudo que você vai ver daqui por diante vai mudar quando você mudar a sua visita ao altar de Deus. Abram aí Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando a gente olha para a vida de Daniel, às vezes a pessoa lê o livro de Daniel e pensa que Daniel todo dia estava andando no fogo, né? Todo dia está passando no fogo. O pessoal pensa que Daniel dormia com a cabeça no leão, né? Todo dia. Não, aquilo eram coisas que aconteceram em alguns momentos especiais da vida de Daniel. Está lá, Daniel 6,10? A gente sabe que... Gente, eu acho que Daniel era um homem extraordinário demais. Eu achei ele extraordinário. Uma, porque ele era um político, gente. Conseguir servir a Deus sendo político é muito de Deus. É muito de Deus, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, pedi de estar na presença do meu Deus, amém. Nada, nem leão, nem reis, nem ameaças, nem legislações, eu vou para o altar do meu Deus, nada vai me parar. E a gente, as mínimas coisas, nos tem parado. Eu comecei a dar uma palavra, né, no meu canal Meio-Dia, Palavra do Meio-Dia, e para mim aquilo é um prazer, eu chamo as pessoas, a gente tem que parar, como Salmo 55, 17, pela manhã e à tarde e ao meio-dia, orarei ao Senhor, clamarei e Ele me ouvirá. Se a gente não parar, vai ter sempre uma coisa para fazer, vai ter sempre outra coisa para realizar, e o nosso altar vai ficar vazio. E o nosso fogo vai estar se apagando e a gente não vai nem perceber. Em nome de Jesus Cristo, que hoje o seu altar seja um altar de constante encontro com Deus. Um altar de constante entrega a Deus. Um altar onde o fogo dele vai cair sobre a sua vida. Glória a Deus. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que Deus é poderoso para mudar seu coração, sua vida? O que eu estou falando aqui, eu quero que você pense. A palavra todos os dias da sua vida.
O Espírito todos os dias da sua vida, o clamor todos os dias da sua vida, todos os dias no teu altar, aquele dia que você está bem, aquele dia que você não está bem, fecha os seus olhos, vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor, vai falando, e deixa eu dizer algo que você precisa saber. Se você nessa noite decidir no seu coração, fazer o propósito de estar todos os dias no altar do Senhor, talvez tenha dias que você não consiga, talvez tenha dias que você falhe, talvez tenha vários dias que você falhe, mas não fica chorando porque você falhou, levanta e anda, e continua lá nesse seu propósito. Senhor, eu quero orar nessa noite pelo teu povo. Senhor, nós precisamos da transformação que só vem do teu altar. Deus, a tua filha precisa da força que só vem do teu altar, ó Pai, para enfrentar o momento que ela está vivendo, Senhor. Aleluia. Oh, lebalamanamasturi cantele machele hasturi calabai calamanasturi andelei oriandele machele calabasturi cantele machele has. Você tem um chamado. Oh, aleluia. Eu te quero no meu altar, eu te quero no meu altar, eu te quero totalmente no meu altar, para que eu faça na sua vida tudo aquilo que eu prometi. Oh, lebalabasturi cante xelebalabasturi cante manasturi andelei. Pegou a hora de deixar as desculpas de lado, de deixar de lado as desculpas que muitas vezes nos separam desse altar. Deus poderoso, Senhor, nos humilha nesta noite, Pai, porque nós sabemos que o nosso afastamento do teu altar se dá por um coração frio, ó Pai, se dá por desinteresse, Senhor, se dá por muitas ideias erradas que nós carregamos para cá. Deus, nos humilha nesta noite, Senhor. Temos sido maus sacerdotes, aleluia. Senhor, levanta que homens e mulheres, Senhor, que vão estar comprometidos com o teu altar, Senhor, e que vão ser instrumentos para acender a chama de outros. Eu quero te levar além das reuniões de oração, eu quero te levar para o meu altar, eu e você. Você lembra quando você buscou minha face? Quantas vezes você ouviu minha voz? Quantas vezes eu dirigi teus passos? Quantas vezes eu dirigi tuas escolhas? Meu propósito na tua vida não terminou, não acabou. Recebe nesta noite, Senhor, 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 Senhor. Visita com teu fogo cada vida nesta noite. Visita, Senhor. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o Senhor está chamando você para o altar. Ele está queimando o teu peito para dizer para você que Ele te quer no altar, por causa daquilo que Ele vai fazer lá na frente. Mas tem que começar hoje. Tem que começar hoje. Aleluia. Lebalabasturi cante lebahamanasturi andelei calabalabai. Orianda labalabai manamanasturi andelei calabalai manamanasturi andelei calabahai. Vão vir coisas para fazer você voltar atrás, para fazer você desistir, para fazer você parar. Mas busca força nele, glória a Deus. Ele está mandando você buscar força nele. Quando você falhar, coloca isso diante dele. Pai,
Hoje eu não ouvi a tua palavra, não busquei a tua palavra. Pai, hoje eu não clamei, não adorei. Pai, hoje eu não busquei do teu Espírito, Pai. Mas eu estou aqui no teu altar mais uma vez. E se eu falhar, eu vou vir mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, Senhor. Porque o lugar do sacerdote é no altar. Aleluia. Oriandele manasturi cantele balabai. Oriandala bahai balabalabai manamanasturi andelei calabahai manamanasturi andelei. Oh, aconteça o que acontecer na sua vida, o seu lugar é no altar. Se você tiver riquezas em abundância, teu lugar é no altar. Se você tiver necessidade, carência, teu lugar é no altar. Se você tem um chamado para o ministério, teu lugar é no altar. Mas você acha que não tem, o teu lugar também é no altar, porque você é dele, você é sacerdote dele. Balabahai, manamanasturi andelei, calabahai, oriandalabalabai, manamanasturi cantelei. Outrora você viveu uma vida tão consagrada, você viveu uma vida tão dedicada, tão ardente. Você deixou o altar esfriar, apagar. Oh, aleluia. Espírito de Deus, só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Muda hoje, Senhor, eu te peço, muda. Nosso compromisso contigo tem que ser estreito, tem que ser firme, tem que ser determinado, tem que ser constante. Nosso relacionamento contigo não pode ser um encontro de final de semana. Precisamos de ti todos os dias, Senhor. Precisamos da tua chama todos os dias, Senhor. Ó Deus, muda a nossa vida. Daqui a uns dias nós não estaremos mais aqui, Senhor. Daqui a uns dias nós estaremos contigo. Daqui a uns dias nós estaremos ceando contigo na tua mesa. Estaremos bebendo contigo no reino do teu Pai, Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, ó Pai, traz tua cura para nossas almas, para as nossas vidas. Deus, nessa noite põe as tuas mãos, dá sinais para os teus filhos, que aquele que tinha alguma dor, que essa dor vai embora, que tinha algum incômodo que vai embora, não dormia direito, vai embora, todos esses incômodos, essas opressões e esse peso, Senhor. Que o Senhor faça sinais na vida do teu povo nesta noite, para que eles saibam que o Senhor os quer no seu altar. Que hoje eles se rendam, Senhor, para viver vidas no seu altar. Faz essa obra, Pai. Te agradeço, Pai. Faz tua palavra. Vamos, Pai, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.